abençoe a todos, tá bom? Vocês permitem eu usar o texto que vocês leram aqui? Para Deus não é impossível, né? Amém ou não? Amém? Quem acredita em milagre aqui? O problema é que a rua do milagre é o impossível, né? A gente acredita que o milagre pode acontecer, mas todo milagre é precedido de uma impossibilidade. Então, se você não quiser viver milagre, não vive impossível. Porque milagre não tem expectativa. Você não cria expectativa de que o milagre vai acontecer. A expectativa, ela é às vezes frustrada. Porque a expectativa, ela precisa de elementos que favoreçam o pensamento positivo de que aquilo vai dar certo. Mas milagre não. Milagre é o médico falar, desliga o aparelho. É alguém falar para você, vai para casa que não tem mais jeito. E quando você chegar em casa, Jesus deu jeito. Então, o milagre, ele quebra essa linha de possibilidade. Por isso que é só possível para Deus, não é para a gente. Então, nada de que ele vai fazer no ambiente espiritual, às vezes, eu digo 80% das vezes, não tem a mão humana. É só ele que faz. Ele pode usar em 20% o médico, uma medicação, alguém, mas em 80% é ele que faz. E quando ele usa alguém para fazer, é porque ele quer dividir a glória com alguém. Porque a honra ele não divide com ninguém. Amém ou não? Amém ou não? Ele divide a honra, na verdade, a glória não, ele divide a honra. Mas eu quero dividir com vocês esse texto. Vamos lá, Lucas 1,37. Para Deus, porque para Deus, amém. Gente, vocês estão vivos aqui? Vieram para o culto, pastor? Porque para Deus o quê? Nada é impossível. Vamos lá, nada é impossível. Eu vou partir do pressuposto de que nesse texto, Jesus, aliás, esse anjo está dizendo que ela vai dar luz mesmo sem que ela seja casada. E o anjo vai usar como referência Isabel, a sua prima, que já estava grávida de 6 meses. Qual é a similaridade dos dois textos? Tanto Isabel como Maria tinham impossibilidade de gerar filho. Maria por não ser casada e Isabel por ser estéril e avançada em idade. Então esse anjo está resolvendo numa tacada só 2 problemas que têm a mesma dificuldade, gerar filhos. Mas partindo do princípio de que esse anjo usa Isabel como referência, nós vamos tentar examinar algumas coisas aqui. O texto bíblico vai dizer, a partir do verso 4, de que existiam um casal que eram piedosos, Isabel e Zacarias, que viviam diante do Senhor em obediência e guardando os preceitos e mandamentos do Senhor. Aí o texto diz que Isabel era estéril e Zacarias era avançado em idade, mas mesmo assim eles eram piedosos. Isso aqui nos dá uma lição de que a dificuldade não impediu que eles servissem. Eles serviam a Deus, mesmo Deus não dando a eles o que eles sonhavam. Porque na sociedade que nós estamos vivendo, o controle de natalidade, ele é normal. Mas na sociedade judaica, cristã e bíblica, o controle de natalidade não existia. Por quê? A honra da família era ter muitos filhos e filhos homens. Então quando a mulher não tinha filhos, ou tinha filhas mulheres, ela era taxada como uma mulher maldita. Então, viver conduzindo a vida numa sociedade machista que exige de uma família filhos para uma herança da posteridade e você não poder corresponder à sociedade, você está vivendo dentro de um caos. Mas mesmo vivendo nesse caos, eles viviam piedosamente. Então, a pressão da vida, dos resultados da vida, não pode nos impedir de servir. Ao contrário, é o serviço que vai nos aproximar daquilo que Deus tem para fazer para a gente. Porque eu acredito que você saiba, é uma frase que todo mundo repete, mas é uma frase que talvez seja uma das maiores verdades. Você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas. Você cuida das coisas de Deus e Deus cuida dos seus problemas. Amém ou não? O problema é quando você deixa o problema cuidar de você e você não cuida de nada. Esse é o problema. Porque a gente se ocupa tanto em resolver aquilo que nós não temos autonomia para resolver, que a gente para de servir quem nós deveríamos servir para resolver o problema que a gente não resolve. Amém ou não? Então, quanto mais você tiver problema, melhor para você servir. Ninguém está aí, né? Diferente daquilo que você pensa. Estou com problema com o meu marido, não sirvo. Estou com problema com um patrão, não vou servir não. Aí é que você tem que servir. Amém ou não? Por quê? Porque você está dizendo no mundo espiritual que nenhuma adversidade tem poder de te anular. Então
você pode não mudar o teu problema, mas o teu problema também não pode mudar você. Então sirva. Eles serviam piedosos, só que eles são avançados em idade. Até que um dia a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Zacarias. A sorte do texto, se eu não me engano, está no verso 6. Eu vou abrir a Bíblia aqui para vocês. O texto diz que a sorte caiu sobre Zacarias. E essa sorte aqui, na verdade, não era a dedanha 0 e 1, não era pedra, papel, tesouro, não era isso. A sorte era uma escolha sacerdotal de um mecanismo chamado Urim e Tumim, que o sumo sacerdote fazia uso dessa escolha para saber quem iria ser o oficiante do dia, daquele momento. Vai ficar muito raro se eu ficar só nisso aqui, mas eu preciso te dar um contexto melhor. Desde a época de Davi, existiam 24 turmas sacerdotais. A turma de Zacarias era a 8ª turma, chamada turma de Abias. Era muito comum você ter um sacerdote que nascia, morria, sem ter a oportunidade de oficiar diante do Senhor. Por quê? Porque alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, chegam a dizer que na época de Jesus existiam mais de 30 mil sacerdotes divididos em 24 turmas. Então eram centenas, até milhares de sacerdotes em uma turma. Então era comum uma pessoa morrer sem ter a oportunidade de oficiar. Só que a sorte caiu sobre o velho. Acredite, Deus escolhe quem Ele quer. O texto lá do livro de Provérbios diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a escolha. Então Deus manipula o mecanismo humano para fazer os homens entenderem quem é que Ele escolheu. Vocês estão aí ou não? Então não tem essa parada de fulano é filho de ciclano. Não, se Deus escolheu você, é você que vai. Não tem, mas eu estou num sistema. Deus é maior do que qualquer sistema. Amém ou não? Então quando for a sua hora, Deus coloca quem está na frente para trás, quem está atrás para frente, mas você vai chegar. Olha para o seu irmão e diga assim: não desanime, porque se Deus escolheu você, Ele vai inverter a fila. Glória a Deus, Ele inverte a fila. Então a gente não precisa de vento favorável para que sejamos escolhidos. A gente precisa entender que quem escolhe é Deus. Então Deus manipulou esse mecanismo, que é o Urim e o Tumim, para fazer o velho ser escolhido. Calma aí, quem é que vai escolher um velho para oficiar? Quem é que vai escolher um cara prestes à aposentadoria para poder oficiar? Deus. Ninguém está aí, né? Porque na verdade, eu amo falar isso aqui, talvez te agrida de alguma forma, eu quero que te agrida mesmo, não estou nem aí. Mas no espírito é lógico. Na verdade, quando a gente entrega a nossa vida na mão de alguém, essa pessoa só nos usa quando nós podemos dar a ele resultado. Então quando você favorece, a pessoa te usa. Quando você deixa de favorecer, ela te descarta e coloca outra no teu lugar. Mas quando Deus vê que você está cansado, Ele te recicla, Ele te renova, amém? Então não tem essa parada de achar que eu estou muito velho para fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, e na velhice dará frutos. Ate na mão do teu irmão, diga para ele assim: levanta, vamos embora, desperta, vamos trabalhar. Quando Deus escolheu o Zacarias, ele vai diante do Senhor para poder oficiar, amém? Só que ele não vai de qualquer forma. Pergunte por quê? Porque se tem uma escolha, é porque vai mudar o nível do serviço. E se muda o nível do serviço, tem que mudar a aparência. Você não pode evoluir e ter a mesma aparência da estação anterior. Vocês não estão aí, né? Não dá para você ser uma princesa e continuar andando como se fosse uma escrava. Vocês estão aí ou não, gente? Então mudou o nível do serviço, vai mudar a aparência. Dá um sorriso para o seu irmão. Posso te provar isso usando outro texto? A Bíblia diz que José ficou muitos dias na prisão. E depois que o faraó mandou chamar José, a expectativa que a gente tinha de José, depois de muitos anos, não são muitos dias, era de um cara velho, barbudo, desgastado, todo cortado, depressivo, hashtag abandonado por todo mundo, é isso? Abandonado por você, né? José amargurado, dizendo: eu não vou mais para a igreja, porque ninguém me visitou. Não é assim que a gente, né? Mas quando a Bíblia diz que foram chamar José para interpretar o sonho de faraó, ele estava de roupa trocada, de barba feita, e eu vou acrescentar, de banho tomado. Porque José sabe o nível que ele vai chegar. Ele sabe de onde ele está saindo e para onde ele vai. Então quando muda o nível, muda até a sua aparência. Dá um sorriso aí que você já mudou de nível.
Talvez você esteja em outro nível, mas na versão anterior, versão depressiva, versão angustiada, amargurada, mas agora você está em outro nível. Bota um sorriso, Deus já fez o sol brilhar, a porta já se abriu, o milagre já chegou, então faz alguma coisa aí. Então nesse ambiente o Zacarias vai ser escolhido, então ele vai colocar uma roupa para oficiar, amém ou não? Então ele vai colocar uma estola sacerdotal, e a gente aqui não tem tempo para comentar sobre isso, mas ele vai oficiar. Aonde é que ele vai oficiar? Ele vai oficiar no altar do incenso. Você sabe que esse templo aqui é um templo réplica dos moldes do templo de Salomão, porque esse templo aqui foi construído por Herodes. É um presente político para a religião. Deixa eu tomar um golinho aqui. Você conhece alguns políticos que constroem igreja para dar pastor? Conhece, né? Então Herodes é um político que construiu uma igreja. Né? Então ali naquela igreja de Herodes, quem manda não é o sacerdote, quem manda é os saduceus. Então o sacerdote ali, na verdade, que deveria ser da linhagem de Arão, na verdade eram dois sumos sacerdotes, era Anás e Caifás. Por quê? Porque quem mandava era a política. Isso aqui é um outro contexto que depois a gente volta aqui para contar. Nesse contexto, nos moldes de réplica, porque o templo era uma réplica, os fariseus, saduceus e sacerdotes cultuavam uma coisa que há muitos anos atrás já havia deixado de existir. Pergunte o quê? A arca. A arca. Você sabe por que quando Jesus ressuscitou o véu se rasgou? Sabe ou não? Para mostrar que eles estavam cultuando Deus errado, porque a arca estava no meio deles, era Jesus. Alguém está aí ou não? Porque o que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca? Não, tinha na arca era pão do maná que caiu do céu, a vara de Arão que floresceu e o cajado. E mais o que? As tábuas da lei. Cajado. As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote com maná. A vara de Arão que floresceu é a autoridade suprema. Jesus é a autoridade suprema, porque ele é o nosso sumo sacerdote. O maná, que é o pão que caiu do céu, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E os mandamentos é o próprio Cristo. Então a arca era Jesus, porque Jesus era a arca andou no meio deles, mas eles estavam cultuando algo que não existia. Então quando o véu se rasgou, era como se Deus dissesse: vocês estavam indo no endereço errado, vocês não estão aí, porque o endereço certo andou no meio de vocês, era o verbo que se fez carne, mas vocês não entenderam. Fala para o teu irmão, diga assim: Jesus é esquisito. Fala para ele: Jesus é estranho. Diga: ele é tão estranho que ele parece com a gente, você não sabe nem do lado que você sentou. Ninguém tá, deixa eu falar, né? Que ele não veio montado num cavalo branco, com aqueles cabelos voaçantes, com aquelas escovas, né? Com aqueles atores de Hollywood, né? Não, ele veio montado num jumento, que a Bíblia diz em Isaías 53 que ele não tinha beleza e nem formosura, era um homem de dores e nasceu numa raiz uma raiz de terra seca. Mas ele não se fez terra seca. Mas isso é uma outra coisa. A arca estava lá. Então todos os rituais do Velho Testamento eram cumpridos do Novo Testamento, porque eles aqui ainda estão debaixo da lei. Então esse menino, aliás, esse Zacarias, esse jovem senhor, ele vai ter que passar pelo rito de purificação. Qual é o rito de purificação? Lavar a sua cabeça na bacia de bronze com a água. Por quê? Porque ele precisa receber o óleo da santa unção. E o óleo da santa unção era a autorização antes do sangue, para que ele pudesse entrar no templo, porque eles deveriam ser aspergidos com sangue também. Mas por que ele precisa tomar um banho e lavar a sua cabeça? Para que a cabeça não seja suja antes de receber o óleo. O problema é que a gente está vivendo uma geração de cabeça suja com óleo santo. Então a gente precisa lavar a cabeça para receber o óleo. Deus não unge amargura, você tem que curar a tua amargura para você receber a unção. Mas pastor fulano é tão amargurado, mas prega demais, canta demais. Fique em paz, porque isso é talento. Porque você vai ver que canta demais, que prega demais, que tem uma boa fala, uma boa retórica, uma boa oratória, mas não rompe. Porque para transcender precisa ser curado. Porque se você transcende sem ser curado, você se torna vingativo. Eu vou fazer contigo o que você fez comigo. Por isso que José, ele precisou voltar no passado para resolver o problema que ele deixou lá. Ele precisou perdoar a família dele inteira,
Para depois exclamar: foi Deus que fez eu vim para cá, porque vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. A gente precisa ser curado. Eu não posso ministrar a cura sobre ninguém se eu não fui tratado também. Então cuidado, trate, cuide. O problema não é você arrumar outro casamento, o problema é você se curar do casamento antigo. O problema não é arrumar uma outra igreja, é você se curar da igreja anterior. Então não mude o nível da sua vida sem que você seja curado do nível anterior. Vocês estão aí ou não? Porque se Deus está te levando para um outro ambiente, não tenha saudade do ambiente que Deus te tirou. Então era melhor você ter ficado lá, amém ou não? Dá um glória a Deus aí, rompe aí por favor. Olha para alguém e diga para ele assim: hoje você vai mergulhar na bacia. Diga: Deus vai lavar a sua cabeça. Diga: Deus vai purificar seus pensamentos. Diga: porque nós estamos vivendo uma nova fase. Você vai viver uma nova estação, um novo ciclo. Então toma um banho. Não lava a cabeça só não, lava o corpo inteiro. Toma um banho. Uma outra coisa, gente, eu fico olhando para o meu celular, só conta. Eu estou doido para cair um pix aí, mas não, deixa aqui. Tal de telefone de São Paulo que me liga tanto, eu nem prego tanto em São Paulo. Mas vamos nessa. Está filmando, né? Não posso falar de besteira. Ele vai tomar esse banho e vai passar pelo processo. Enfim, ele vai chegar lá no altar do incenso. Esse incenso, você sabe que ele é aceso 2 vezes ao dia. É isso, judeu. 2 vezes ao dia. Mas quando ele chega no pé direito do altar do incenso, ele já passou pela bacia, ele já passou pelo altar do holocausto. E quando ele entra no santo lugar, porque esse é átrio, quando ele entra no santo lugar, eu queria só dizer para você que no átrio tem culto, mas não é o melhor lugar. O átrio você lava a cabeça, o átrio você sacrifica, mas não é o melhor lugar. Na verdade, o átrio é autorização para o santo lugar, e o santo lugar é autorização para o santíssimo. Então se você veio para o culto, não saiu do átrio, você não percebeu que existe um lugar melhor. Você já deu oferta, você lavou a cabeça, mas você não rompeu ainda. Tem um lugar melhor do que esse. Então ele vai perceber que tem a menorá, que tem o altar da mesa dos pães da preposição, e tem o altar do incenso. Ele vai acender um incenso e ele vai tomar um susto. A Bíblia diz isso, porque ao pé direito do altar do incenso tem um anjo. E esse anjo tem uma notícia, que é o mesmo anjo que apareceu a Maria: tu vai ser pai. 3 pessoas, nenhuma pessoa falou aleluia. Eu sei que assusta mesmo, o cara é velho, está aposentado. E ele vai perguntar: como? E o anjo disse: ué, tu não orou? O problema é que a gente ora e quando Deus responde a gente se assusta. Porque você ora num rito religioso sem criar a esperança de que Ele pode te ouvir. E acredite, derruba isso aqui, derruba. Não é que Ele pode te ouvir, Ele te ouve. É que você não tem esperança de que Ele vai te responder. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: guarda isso para o resto da tua caminhada. Ele não te responder não significa que Ele não esteja te ouvindo. 34 de Salmos diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então Deus está perto de você. A minha tese da oração é que a oração não é exigência, porque o Pai conhece a tua necessidade. Mateus capítulo 6. A oração é desabafo da tua alma. A oração é válvula de escape da alma. Você paga R$250 para sentar no divã e desabafar com um especialista, psicólogo e alguém que conhece as coisas da sua alma com todo respeito, mas você não paga nada para estar aqui sentado e o Espírito Santo te perguntar: fala, a oração, vocês não estão aí, a oração é clínica, a oração é curativa, a oração é restauradora. Vocês estão aí ou não? Ora, porque quanto mais oração, menos ansiedade, mais descanso, mais repouso, mais esperança, mais fé. Ora! Se a nossa geração entendesse que a mesma frequência que a gente dá na academia, a gente desse em cultos de oração, a gente seria menos depressivo. A mesma frequência que a gente dá nos extremes do Netflix, do Amazon Prime, a gente desse em cultos de oração, a gente seria menos ansioso. Mas o problema é que a gente esquece de Deus quando a gente está bem e lembra dele quando a gente está mal. E quando está mal de verdade. Que Deus tem que se esforçar para tirar você do buraco. Que você entrou dentro de um buraco que nem você mais quer sair.
Alguém está aí ou não? Sim ou não? E eu vim aqui para te responder. Vai acontecer. Ah não, mas Zacarias não deu glória a Deus não. Ele ficou fazendo conta. E o anjo disse: então, por você não acreditar, tu vai ficar mudo para não me atrapalhar. Vamos conjugar essa parada aqui ao contrário? Vamos? Se Zacarias ficou mudo por não acreditar, o que o anjo estava dizendo para ele? Se ele ficou mudo por não acreditar, o que o anjo está passando informação para a gente? Pensa, conta. Porque no mundo espiritual não é quem cala consente. Quem te vendeu essa ideia de que você tem que ficar calado? Quem te vendeu essa ideia de que você contar os teus sonhos e projetos, alguém vai te atrapalhar, o invejoso vai te atrapalhar? Foi Satanás que te disciplinou. Porque eu não vejo Deus voltando atrás para respeitar a opinião da criatura, sendo Ele criador. Então se alguém pensa que vai dar certo, amém. Se alguém pensa que vai dar errado, o problema é dele. Deus não pede satisfação para ninguém. Se Ele disse que vai fazer, ninguém atrapalha os planos dele. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém impedirá. Segura a mão do teu irmão e diga: você serve a um Deus autônomo, todo poderoso, que não depende da opinião de ninguém. Ele é a própria essência do poder. Então Ele não vai perguntar ao teu vizinho, teu patrão, teu cunhado, tua sogra se você merece. Se Ele disse que Ele vai fazer, espera, porque Ele vai fazer e acabou. Mas aí o problema da gente é que quem cala, consente. Quando o Senhor revelou a Abacuque no capítulo 2 para ele escrever a visão em tábuas, para que aqueles que passassem correndo do outro lado enxergassem, era Deus dizendo para ele: não oculta a visão. Aí os irmãos aqui, os obreiros, podem estar assim: mas calma aí, por que eu tenho que escrever? Porque quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, o Senhor disse assim: mata um animal, parte no meio e passa na metade desse animal, porque eu também vou passar. Era um voto de aliança. Porque na verdade é que o segredo dessa aliança é que quem não cumprisse a parte seria dividido ao meio. Como Deus não seria dividido ao meio, Deus está dizendo para Abraão: eu vou te dividir se você não for comigo até o final. Então pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo para você contar. Porque você não sabe quem está te ouvindo. Porque às vezes você só tem sonho, mas tem gente te ouvindo que tem recurso. E quando você não conta, você desgasta na oração. Quando a tua resposta veio, sentou do teu lado do culto que você veio. Então se eu fosse você, colocava até na internet. Que tem gente caçando alguma coisa para investir, e você que tem ideia e projeto está precisando de investimento. Então conta. Vocês não estão, eu vou parar de pregar então. Conta, porque senão você corre o sério risco de ficar mudo. E qual é a proposta desse milagre? A proposta está aqui no texto. O texto diz assim: que coube-lhe em sorte entrar no templo, segundo o costume sacerdotal. Diga comigo: segundo o costume sacerdotal. Olha para o teu irmão e diga assim: o teu milagre tem data, tem dia e tem ambiente para acontecer. Responde para ele: sabe como? Em um dia segundo o costume sacerdotal. Pergunte: o que é isso, pastor? É um dia que o sacerdote sabe o que ele tem que fazer. Respira. Sabe quando o milagre acontece? Não é quando troveja o céu, quando cai chuva. O milagre acontece no dia da tua rotina. Porque Deus não muda a atmosfera para fazer uma novidade. Ele vem sem mandar recado. E quando ele chega, todo mundo percebe que ele chegou. Segure a mão do teu irmão, diga para ele assim: o que a sociedade chama de rotina, que as pessoas não fazem com excelência, porque a rotina é chata. A gente sabe o que tem que vestir, sabe o que tem que cantar, sabe onde tem que sentar. A rotina é chata. A Bíblia chama de perseverança. É
É chato, mas eu vou. Vou sentar no mesmo lugar, mas eu vou estar lá. Vou cantar as mesmas músicas, mas eu vou adorar. Vou levantar a mão do mesmo jeito, mas eu vou, porque eu sei que um dia desse Deus vai me atingir com o milagre que eu espero. Oh, meu Jesus! Tome a mão de alguém e diga: Deus não vai mudar a tua rotina, Ele vai invadir a tua rotina para fazer um tempo novo, uma novidade vem aí. Então continua cantando. Continua cantando. Eu sei que toda quinta, todo domingo, aí tem célula, aí tem monte, aí tem consolidação, aí tem um montão de coisa. Vai nessa, porque você ainda não viu, mas tem gente que está à tua volta que já está percebendo que a tua vida está mudando. Chegou aqui puxando o cachorro, agora já está até de carro. Não tinha dinheiro para o aplicativo, agora você está até de moto. Você não está entendendo que Deus está cuidando de você. Portas abertas, milagres acontecendo, cuidado de Deus, segundo o costume sacerdotal. Bate na mão de alguém e diga: não saia da rotina, não quebre a perseverança. Não, senta no mesmo lugar, que eu sei que você é meio religioso, você gosta de sentar do mesmo lado. Senta aí mesmo, vem pro culto, bota a mesma roupa, vem de chita, de havaiana se quiser vir. Vem de bermuda, de boné, de chinelo, de camiseta, vem do jeito que você quiser, mas não quebra a tua rotina, porque Deus tem um ambiente certo para fazer com que quem não acreditava em você acredite que Ele nunca te deixou. Eu vim gritar aqui para esta igreja profética: não deixe o ambiente onde Deus fala contigo, não arrede o pé dos ambientes onde Deus te fez a promessa, porque um dia desses o que era impossível vai acontecer. Número 2, está no texto. Qual é a proposta desse milagre para João? Não era dizer que João, aliás, para Zacarias, não era só falar que o filho dele seria profeta. O texto diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Alguém já ouviu ou leu o texto que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, elas não acrescentam? Você pode chorar para manter o que Deus te deu, mas nunca chorar por aquilo que Ele te deu. Porque se você diz que tem alguma coisa de Deus e tal coisa tem te tirado dele, não foi Deus que te deu. Porque Deus nunca vai te dar nada para tirar você dele. Ó, silêncio no arraial dos hebreus. Não, mas é namoro de Deus. Tu está saindo da igreja. Não, mas o relacionamento é mistério, pastor. Tu está esfriando. E acredita, eu vou te dar uma pancadinha aqui na quina da tua canela. Não vai doer muito não, mas vai te despertar. Você não desvia quando você sai da igreja. Você desvia quando você para de orar. Então talvez você esteja frequentando o culto sem conhecer mais o dono do culto. Porque o diabo não te tirou do culto, ele te afastou de Deus. Não, mas a bênção é de Deus. Mentira. Vamos lá. O povo hebreu estava crescendo no deserto, aliás, no Egito. Estava ou não estava? Assustadoramente estava. Faraó tinha medo de perder o povo? Tinha. Ele tinha medo de tomar prejuízo, porque o povo era mão de obra barata. E qual é o problema do povo? O problema do povo é que eles eram grandes, mas pensavam pequeno. E acredite, se no Êxodo saiu 600 mil homens de pé, esses 600 mil homens de pé, juntava todos eles, igual a gente fazia no colégio, e dava um pau nos egípcios. Mas o problema é que eles são grandes, mas pensam como escravos. Porque riqueza e pobreza, escravidão ou liberdade nunca foi prisão. Grilhões ou falta de grana, sempre foi pensamento. Tem negro, porque eu sou negro, vou falar com autonomia, que se acha escravo até os dias de hoje, que fica ofendido quando alguém fala alguma coisa.
Irmão, eu sou negão, sou preto. Pode me chamar de qualquer coisa, que isso não me dói. Mas tem gente feridinho, ofendido. Por quê? Porque não tem nada, na presença de Deus não tem grego, não tem judeu, não tem. Todos nós somos iguais. Então se você não foi tratado disso, é porque você não se aceita do jeito que você é. E eu me aceito, barrigudo, careca e preto. E pobre ainda. Mas enfim, o que Faraó fez para fazer com que eles não saíssem do Egito? Aumentou as cargas, aumentou o trabalho, porque o diabo não quer tirar você da presença de Deus, ele quer te distrair. Então tem coisas que o diabo colocou na vida de algumas pessoas que estão te distraindo para fazer você perder o teu foco, o teu objetivo. Você nunca percebeu que você estava dando certo fazendo o que você fazia, parou de fazer, tua vida parou. Entregou na mão de quem não deveria, tua vida parou. Enquanto você estava fazendo, mas pastor, ninguém me ajudava. Problema de quem não te ajudava, você estava lá para fazer. Porque quando Deus escolheu você, Ele não mandou você fazer uma patota, Ele mandou você fazer. Então se ninguém for fazer, se você está fazendo, para Deus é suficiente. Deus está te provando, Deus está te testando. Para de pregar, gente. Cuidado com essas distrações. Bênção do Senhor enriquece. E aqui essa bênção, esse milagre está sendo produzido pelo anjo, aliás, pelo Senhor, através do anjo, para dizer a Zacarias e Isabel: você terá prazer e alegria. Eu arrepiei aqui porque esse milagre está mudando o humor desse casal. Que hoje tudo que te dava tristeza, desprazer, amargura, vai te dar prazer e alegria. Você voltar para a tua casa, você vai ter prazer e alegria quando você chegar lá. Que você vai perceber que aquela casa pode não ser a melhor casa do bairro, mas é a casa que o Senhor te deu. Você vai perceber que o carro pode não ser o melhor carro, mas foi o carro que o Senhor te deu. O diabo não te dá nada, quem te deu foi Deus. Então valorize prazer e alegria. Deus vai mudar o teu humor. Você está sendo pressionado, você está sendo, oh, glória a Deus, perseguido no seu trabalho, mas o emprego foi Deus que te deu. Então alguém vai ter que te aturar, alguém vai ter que te engolir. Só Deus que te abriu aquela porta, que tem poder de fechar. Pode vir quem for, pode vir um presidente da república, não vai fechar a porta que Deus te abriu. Então Deus vai te dar prazer e alegria. Olha para o teu irmão, faz assim para ele assim: Deus vai te fazer sorrir, Deus vai te fazer se alegrar, Deus vai te fazer, oh meu Deus. Quem é alegre aqui, dá um sorriso na cara de Satanás e diz: aqui não tem espaço para depressão, aqui não tem espaço para ansiedade, porque quando ela for bater na porta do meu coração, é Jesus que vai atender. Eu sou feliz, vírgula, e muitos se alegrarão. Pegou aqui? Que não adianta Deus fazer o muito se não fez com você? Pegou? A nossa oração é: muda fulano, Senhor, toca no Bertano. Mas como é que Deus vai tocar no fulano e Bertano se ele não tem acesso a você? Então Deus primeiro muda você, para mudar o que está à tua volta. Então primeiro você se alegra, para a tua alegria contagiar todo mundo. Você não consegue se alegrar nem com um gato. Você trocou filho pelo cachorro, mas nem um cachorro te alegra. Então você está precisando tomar um solavanco. E eu sei quando a vida nos dá um solavanco, porque para alguns seres humaninhos, eles precisam perder para aprender a dar valor. Eu estou aonde? Terceira e última coisa. Terminar no horário. Ih! Diga comigo: porque será grande diante do Senhor. Deus não faz nada pequeno. Porque o que está sendo gerado dessa esterilidade é um profeta que dos nascidos de mulher era o maior. Então pega todos os profetas do Velho Testamento, coloca num pacote e não dá metade de João Batista. Você não entende a grandeza da tua pressão. E acredite, Batista não fez um milagre, mas cumpriu um propósito. Porque o que Deus vai fazer gerar de você não é para fazer milagre, é para cumprir propósito. Pergunte por quê? Porque, Veridiana, milagre não faz crente. Tem gente que recebeu um milagre aqui e está falando mal da igreja.
Chegou aqui, não tinha nada, Deus deu tudo, está falando mal do pastor. Agora o ensino faz. Tem gente que nunca recebeu nada, e por que continua crente? Porque o ensino entrou aqui, subiu para cá e ninguém tira. Vocês estão aí ou não, né? A gente queima, depois se apaixona e ninguém depois tira isso da gente. Esse é um ambiente saudável, porque a igreja não é perfeita. Então Deus, na verdade, Ele quer nos alcançar, fazendo-nos gerar coisas grandes. Ah, por favor, dor de cabeça, aspirina resolve. Cuidado com o Tilenol. Tô brincando. Brincadeira, hashtag, aguenta aí. Agora, coisas impossíveis. Não. Eu vou te mostrar aqui em 5 minutos que eu vou encerrar. A Bíblia diz que Zacarias saiu do templo e falava por acenos, porque o anjo o colocou mudo. Só que a multidão que estava do lado de fora entendeu o que havia acontecido lá dentro. E o que aconteceu lá dentro? Diga comigo, um susto. Eu até acredito porque que Zacarias duvidou. Porque ele viu um anjo. Pastor, mas para o sacerdote é comum ver anjo. Não. Para o sumo sacerdote. Para o sacerdote não. O sumo sacerdote, que é o pastor presidente, ele via anjo. Pergunte por quê? Porque só ele conseguia entrar no santíssimo lugar onde a arca estava depositada. Porque era lá que a glória de Deus habitava. Então anjos, manifestações teofânicas, se manifestavam no santíssimo lugar. No santo lugar anjo não aparece. Só que como Deus faz as coisas completas, dá um sorriso. Como ele entende que Zacarias não pode romper o santíssimo lugar, ele não pode ir até Deus, então Deus veio até ele. Se ele não pode romper a cortina, Deus vai abrir a cortina e falar com ele: tu vai ser pai. Segure a mão do teu irmão e diga: fica tranquilo, fica no lugar onde Deus te estabeleceu, porque é lá que Ele vai te encontrar. É no lugar que Ele sabe que te encontra que Ele vai se revelar para você. Só que quando Ele sai mudo. Aguenta aí que eu não estou falando nenhuma heresia aqui não, tá bom? Por favor. Não foi Deus que saiu. Só para quem está na internet entende. Mas vamos lá. Quando ele sai mudo e fala por acenos, a multidão entendeu que ele havia tido uma visão. Aí eu queria que vocês entendessem que tem coisas que a gente senta no banco e não entende, mas quem não vem compreende. Porque existem alguns lugares que as pessoas parecem bonecos reborn, não estão entendendo nada. Mas tem outros que quando você sai do culto já compreenderam tudo. Deus falou contigo. Que você muda quando Deus fala. Você chega no culto carregado, quando sai do culto parece até que você tomou cachaça. Mas não é cachaça, é o vinho do Espírito Santo que você... Dá um glória a Deus aí, gente, né? Você sai leve, a pessoa, ó, Deus falou com você. Mas que ele, não sei o que ele falou, mas tem uma coisa dentro de mim aqui que está diferente quando eu fui para o culto. Aí a pessoa vai interpretar: eu sei a presença dele que está em você. Glória a Deus. Então nisso aqui, João, o texto diz que ele chega em casa. E eu encerro aqui de verdade. Dá para colocar aí para mim o verso de número 22, 23 do capítulo 1 de Lucas. Eu queria que vocês analisassem isso aqui comigo, por favor. E saindo ele, não lhes podia falar, entenderam que tinha tido uma visão no templo e falava por acenos, ficou mudo. Vamos lá. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Segura aqui. Quando fala a Bíblia, terminados os dias do seu ministério, algumas igrejas colocam isso aqui como se fosse aposentadoria. Só que no Velho Testamento, o sacerdote, quando oficiava, ele ficava escalado por 7 dias. Há quem diga que no Novo Testamento, essa escala sacerdotal era 14 dias. Então, há 14 dias ele ficava oficiando, durante quase 15 dias. Então, quando o texto diz que terminados os dias do seu ministério, não é que ele se aposentou, é que acabou o tempo do ofício. Ele volta para casa. Aí olha o texto, continua. Lê aí comigo o que está escrito. 1, 2, 3, vamos lá.
Continua. Assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir a minha vergonha entre os homens. Aguenta aí. Esse cara está trabalhando no templo. Saiu de casa, a mulher estava estéril. O anjo conversou com ele quando ele volta para casa. Anterior. Depois daqueles dias, a mulher. Então tem duas coisas aqui. Ou quando ele vai trabalhar, o Ricardo visitou Isabel. Ou quando ele vai trabalhar e ouve do anjo, o anjo comunicou que já estava feito. Entendeu ou não? Então, na verdade, Deus não fez uma promessa, Deus fez um comunicado. Então acredite que Deus não promete, Deus comunica. Porque há uma diferença entre você fazer um comunicado, que todo comunicado é do presente para o futuro. Aliás, toda promessa vem do futuro para o presente, comunicado do presente para o futuro. Então Deus aqui, na verdade, veio do futuro para dizer para ele o que estava acontecendo na casa dele. Então aqui não foi uma promessa, só foi um comunicado, já está pronto. O que Deus está falando contigo aqui não é que Ele vai fazer, é que Ele já fez, só está te informando. E talvez quando você sair daqui para a tua casa, tem um milagre, vai ligar para você, alguma coisa vai acontecer no teu e-mail, alguém vai estar sentado alguém está me ouvindo aqui durante essa semana, alguma resposta vai chegar. Porque se você está nesse ambiente profético, coisas inimagináveis podem acontecer. Então Deus não te fez uma promessa, Ele te fez um comunicado para dizer para você que já está estabelecido alguma coisa no teu destino. Daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, daqui a 1 mês, ainda esse ano, até o final do ano alguma coisa vai acontecer. Agora dá um sorriso, que eu vou te dar uma informação para você vibrar comigo. Pastor, como é que eu testifico isso? Você testifica isso na pressão que você está vivendo. O diabo sabe do movimento dos anjos na tua casa. O diabo sabe do movimento de Deus na tua família. E como ele não pode interromper o que está descendo do céu, ele vai tentar parar você, vai te desanimar, vai te botar depressiva, ansiosa, vai fazer com que você não queira mais vir para a igreja. Mas se tu reagir, dar um grito, dar um aleluia, levantar, pisar na cabeça dessa serpente, Satanás não vai resistir o poder dessa igreja. Segure a mão de alguém e diga: a informação é essa. Quanto maior for a tua pressão, mais perto dos resultados você está. Quanto maior a pressão, mais fundo você chega. Quanto maior a pressão, mais alto você vai. Então quanto maior for a tua pressão, mais perto daquilo que você precisa você está. Alguém está me ouvindo aqui? Então abre essa boca, levante essa mão, se expressa, grita, manda essa tristeza embora, porque teu milagre vai chegar. Encerro aqui. Toma, Paulo. Esse anjo não podia ter falado isso no meio de Jerusalém, porque é muito maneiro, né? Ele me viu passar na prova e não me ajuda. E na benção, né? Mas sobre Deus não tem essa lei. A resposta de Deus para quem não acredita em você é cuidar de você. E quem não acredita que se dane. Ok? Então Deus não vai fazer nada para mostrar. Ele vai fazer para te responder. Agora dá um sorriso. Por que Deus não fez isso em Jerusalém? No meio da vergonha e do opróbrio que Zacarias e Isabel viveram durante anos. Porque tem milagre que Deus só faz quando você se aproxima do altar. Em alguns lugares não tenho crítica quanto a isso. Não existe mais altar, é plataforma. Descobriram isso. Não é mais templo, é prédio. Mas eu ainda sou do tempo do altar. Um amigo meu me falou, ele escreveu um livro pela CPAD agora. Ele é psicólogo. Ele disse assim: como psicólogo eu posso até te dar fazer um tratamento contigo, quando você me demonstra algumas patologias. Quando eu te analiso e vejo que você tem algumas patologias, eu então te endereço ou te encaminho a um tratamento. Mas como pastor eu digo: qual tá cura? Porque não foi numa clínica que Ana foi curada, foi no altar. Então se não tem altar, não tem fogo.
Vocês estão aí ou não? Se não tem fogo, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem manifestação de Deus. E se não tem manifestação de Deus, a igreja virou teatro. Trocamos a glória de Deus pela máquina de fumaça. Trocamos o monte que acendia, os lugares da igreja que acendia, pelo jogo de luz. Não tem nada a ver, eu tenho também parede preta. Mas isso, a estrutura não pode fazer com que a essência pare de fluir em nosso meio. Eu sou continuista, eu sou pentecostal, eu acredito em poder de Deus, eu acredito em milagre, eu acredito em anjos, eu acredito em batismo, eu creio! Mas qual é o problema da gente? E depois, se me convidarem, o pastor vai me convidar, eu volto aqui para tratar. Uma palavra chamada relativismo. Estuda sobre o relativismo. E você vai ver que o que nós estamos vivendo na igreja é o princípio do relativismo, com aparência de espiritualidade, modernidade e evolução, mas colocando o Espírito Santo para fora e deixando a igreja no governo do homem. Então a igreja tem uma boa estrutura. Respira aí. Nós temos uma boa estrutura, não precisamos mais de obreiros, porque a cultura do voluntariado é uma bênção, mas aleijou o ministério. Sumiu. É uma bênção a cultura do voluntariado, eu tenho lá na minha igreja, mas eu percebi que a gente perdeu o diácono, perdemos pastores. Os nossos jovens que nasceram dentro de um ambiente de estrutura não querem nem ser voluntários, eles querem ir para a mídia, porque alguém disse que mídia é ministério. Relativizamos tudo. E cadê o poder de Deus da geração que a gente vai morrer, a gente vai ficar aqui? E se Jesus demorar a voltar daqui a 20 anos? Se hoje já está difícil, daqui a 20 anos não existe mais. A teologia que a gente segue não é a teologia centralizada em Cristo, cristocêntrica, é a teologia americanizada. E daqui a uns dias, como a gente não tem mais igreja, a gente só tem prédio, sorria, a gente está sendo filmado. A igreja vai ser boate à noite, culto de dia, como na maioria das igrejas americanas. Vocês estão aí? Mas se você se posicionar, entender que existe um altar aqui nessa igreja inflamado, e enquanto houver sacerdotes, lenha, esse altar não vai se apagar. E se o altar não se apaga, o fogo vai pegar. E o problema desse fogo é que quanto mais lenha, mais ele se espalha. E vai chegar um dia que você vai ter que cultuar em pé, porque a tua família vai cultuar aqui sentado contigo. Porque a melhor mensagem que você vai pregar não é aquela que você vai usar a Bíblia, é aquela que você vai usar a sua própria vida. Vocês estão aí ou não? Que sejamos como a sarça. Dá um grito de glória a Deus aí. Porque tem gente que está falando sem queimar. A sarça queimou para depois falar. Moisés não vai dar ouvidos a quem fala e não queima. Mas se você queimar e falar depois queimando, ah meu Deus, até Moisés vai se converter. Alguém está me ouvindo aqui, pelo amor de Deus? Reaja! Tem fogo nesse altar. Fica de pé. Alguém quer queimar aqui? Por favor, vem aqui para frente. Se você quiser queimar e criar a expectativa de que há milagre acontecendo aqui, em nome de Jesus, vem aqui para frente. Que Deus mude o teu idioma, que você pare de falar em português, que você fale na língua do céu, na língua dos anjos, que você, ó glória, que você tenha uma experiência transcendental, que o teu espírito se renda, que a sua alma seja curada e que o teu corpo seja abatido, para que a glória de Deus habite em você. Aleluia! Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória.
enche-me até transbordar. Cabo Frio vai ser conhecida como a cidade do fogo, do avivamento. Tem gente que abriu igreja para ganhar dinheiro, mas tem outros que deixaram a igreja nascer para proclamar o reino. Queima, queima, porque o diferencial não vai ser a sua retórica, não vai ser a sua oratória, não vai ser a sua teologia, vai ser o fogo que vai ser o diferencial. O fogo vai fazer a diferença, o fogo, a presença. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Espírito Santo, nós te louvamos, nós nos rendemos a Ti e aquilo que Tu tens falado nesta noite, neste altar. Tu és o dono da direção, Tu és o dono da nossa vida, Tu tens o controle de tudo na palma das Tuas mãos. A Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra cumpre o propósito, a Tua palavra produz vida, a Tua palavra, Senhor, produz cura. E essa noite, Senhor, aqui estão os Teus filhos, rendidos no Teu altar, ó Pai, dobrados diante da Tua presença. Faz conforme lhe apraz, faz conforme lhe apraz, Senhor. Mostra a Tua grandeza, mostra o Teu poder. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouvimos das maravilhas que Tu fizeste no passado, mas Tu não mudaste, Senhor. E este é o dia que o Senhor decidiu trazer uma direção. Este é o dia que o Senhor decidiu apontar um caminho. Esse é o dia que o Senhor decidiu contar o Teu segredo para aqueles que temem o Teu nome. Emigia selaua amante promigi calacela nuvia. Emigia selamante comigia ela mandará churibicou araia. Espírito de Deus, seja a Tua mão sobre a vida dos Teus filhos aqui. Pai, eu não sei quem é que tem enfrentado a maior oposição e a maior barreira, mas eu sei que essa oposição e essa barreira não poderá resistir ao propósito pelo qual o Senhor tem chamado os Teus filhos. Quanto maior a luta, maior será a vitória. Quanto maior a oposição, maior será o milagre. Quanto maior for o problema, maior será a provisão do céu sobre esta vida. Há poder no Teu nome, Jesus. 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 Segura na mão deste Teu filho, segura na mão desta Tua filha. Senhor, faz ele ficar de pé para um tempo glorioso, um tempo de milagre, um tempo, Senhor, de coisas visíveis e apalpáveis. Remante comigia, emigia sela nuve, que mentre a promigiaça, abanducnaria, emigi, elemante promigiace. Espírito de Deus, faz queimar no coração deste Teu filho. Não deixa ele olhar para trás, não deixa ele desanimar, não deixa ele desistir. Existe um propósito a ser seguido, e como Paulo apóstolo nos ensinou, deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos olhando para o alvo, para o prêmio soberano da nossa vocação. Pai querido, eles não vão olhar para a direita nem para a esquerda, eles vão seguir em frente, olhando para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Enche a Tua igreja, enche a Tua igreja, faz eles completos de Ti, para a glória do louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Eu queria que você abraçasse o irmão. Se desloca do seu ambiente, abraça o irmão, e por um minuto você vai ministrar sobre ele alguma coisa que você queria que acontecesse na esfera espiritual na sua vida. Você vai compartilhar com ele fogo, presença, intimidade.
Isso, libera sobre ele mais intimidade, fogo, presença, autoridade. Isso, só a presença de Deus pode nos preencher na suficiência, para que não sobe espaço para os nossos pensamentos. Você não sabe o que pensa, mas Deus sabe o que faz. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Isso, se esvazia agora. Se esvazia agora. Deixa alguém ser cheio por você. Isso mesmo. Nós somos barro na mão do olheiro, e Ele vai te reconstruir da forma que Ele quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão agora. Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte.